And for today, we are going to continue with the I Am series, or the I Am, let's say, occasion where Jesus declared himself, or like to know to his disciple and follower as I am. E daí hoje daremos continuidade com os momentos em que Jesus declarou que Ele é, I am, So eu sou. all of them are very special, Todas elas são especiais, but I think this, maybe because it's mine, I think this is the most special and powerful. e eu acho que esta aqui é mais especial e mais impactante, talvez porque eu é que estou a compartilhar. So we're going to say today, we're going to see Jesus saying, I am the resurrection and the life. E hoje nós teremos aqui Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. And we can find this in John 11, E nós encontramos isto em João 11, on verse 25. no versículo 23, 25. And I encourage you to follow in your Bible, in your language, in your preferred language version. E eu vos encorajo a seguirem nas vossas Bíblias. And it says, Jesus says to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they are dead, they are died. Eu sou, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. Amen. Amém? So I am the resurrection and the life. Então, eu sou a ressurreição e a vida. So whenever we hear about resurrection and the life, E toda vez que nós ouvimos sobre ressurreição e vida, for some reason we know that something very powerful just is going to happen. por alguma razão nós sabemos que algo impactante haverá de acontecer. And it's because resurrection means that something happened before, E isso é porque a ressurreição significa que algo aconteceu antes. and the resurrection is just like a restarting of that thing that happened. E a ressurreição é um recomeço do que havia acontecido. So in this case, Então, neste cenário, Jesus says this word to Martha. Jesus diz esta palavra a Marta. So Martha was the Lazarus sister. Então, Marta era irmã do Lázaro. Lazarus was a very dear friend, like a brother for Jesus. Lázaro era como um irmão para Jesus. Actually, all his family was very dear to Jesus. Então, na verdade, toda a família do Lázaro era muito querida para Jesus. But especially Lazarus was very loved by Jesus. Mas Lázaro destacava-se, era muito mais amado por Jesus. After he went through some complication, Ele passou por algumas dificuldades, complicações, and his life was very at risk e a sua vida estava em risco, at the point that he died. até o ponto que ele faleceu. So after Lazarus died, Então, antes que Lázaro falecesse, depois que Lázaro faleceu, his sister, before Lazarus died, antes que Lázaro morresse, his sister was waiting for Jesus. a sua irmã esperava por Jesus. They even sent some messages where Jesus was staying, Elas também enviaram mensagens asking him to return back to take care of his good friend. pedindo com que ele voltasse para tomar conta de seu amigo. But when he died, Mas quando ele faleceu, they were waiting for around 4 days. eles esperaram por 4 dias And they were living in Bethany. e eles viviam em Betânia. So Bethany was a small town that belongs to Judea. Então, Betânia era uma pequena cidade que ficava em Judeia. In Judea, yes. And Jesus was in another city E Jesus estava em uma outra cidade that was about 2 days walk. que era por aí 2 dias a caminhar. So when Jesus decided to go to Judea to see what had happened with Lazarus, E quando Jesus decidiu ir para a Judeia para ver o que havia acontecido com Lázaro, it was already 4 days of his death. já se passavam 4 dias da sua morte. When Martha heard that Jesus was approaching, E quando a Marta ouviu que Jesus aproximava-se, she ran to meet him on the way. ela correu até ele. And in that time was when they meet each other in the way. E quando eles encontraram-se no caminho,
And they had this conversation. Eles tiveram esta conversa. And of course, Martha took the opportunity to reproach to Jesus E ela levou esta oportunidade para dizer a Jesus, because he was too late. porque ele estava atrasado. His brother was already dead. O seu irmão já estava morto. Let me give you a bit of a context. Deixem-me dar-vos um bocadinho de contexto. And this we can find in the previous chapter, in chapter 10 of John. Nós podemos encontrar no capítulo 10, no livro de João. Our brothers last week were already touching this part. O nosso irmão, na semana passada, já havia tocado sobre este tópico. So, why Jesus was not in Judea? Por que Jesus não estava na Judeia? Or why Jesus was there in another city and took so much time for him to return to Judea? E por que Jesus estava noutra cidade e levou tempo para voltar à Judeia? Well, Jesus and his disciple were in a small town near the Jordan, Jesus e os seus discípulos estavam em uma pequena cidade perto de Jordão, of the Jordan River. o Rio Jordão. And that city was also a place, or this town was also a place where John the Baptist used to preach the gospel and talk about Jesus as the Messiah. E aquele local era também onde João Batista pregava sobre Jesus como Messias. So we can say that they were in a friendly place. Então podemos dizer que eles estavam num local friendly, Yes. local amigável. Because people there knew Jesus, Porque ali as pessoas conheciam Jesus but also many people believe in Jesus there. e também muita gente cria em Jesus. So Jesus and his disciple were in a place that maybe they feel very comfortable. Então Jesus e os seus discípulos estavam num local onde eles estavam confortáveis, They feel some peace. estavam em paz. But why they were there? Why they were there? Então por que eles estavam lá? Well, few days back, Então alguns dias antes, they were in Judea. eles estavam em Judeia. And in there, E ali, one of the most notable confrontation took place, ali uma confrontação tomou lugar, to the point that the Jewish leaders, the Pharisees, surrounded Jesus a ponto que os fariseus cercaram Jesus and almost stoned him, e quase o apedrejavam, to him and to his disciples. a ele e os seus discípulos. So they had to escape to another city, Então eles tiveram que fugir para uma outra cidade and they remained there in near the Jordan. e dali ficaram próximo ao Rio Jordão. So we can see that from the Bible, that from that point, E na Bíblia nós conseguimos ver que daquele momento Jesus' disciples start facing the consequences of being a follower of Jesus. os discípulos de Jesus começaram a passar pelas consequências de serem seguidores dele. They were full of fear, Eles estavam cheios de medo also uncertainties. e incertos sobre. And imagine now Jesus say to them, Imaginem, Jesus disse-lhes: get ready estejam prontos, because we are returning back to Judea. porque estamos a voltar para a Judeia. They say, hey, master, but few days ago we were there and we were almost dying. You were almost about to be stoned. Eles disseram: mestre, alguns dias atrás nós estávamos lá e quase éramos apedrejados. So they were full of fear, Estavam cheios de medo, uncertainties. incertos. I can say that maybe this was the perfect time for whoever was not sure on the way that of the risk that they have to go through the gospel just to live away or to go away. Eu diria que esta era uma oportunidade para aquele que estivesse incerto sobre ser seguidor de Jesus em fugir. My English is very clear for her. O meu inglês é muito. Yes, you guys. So, that was a very decisive moment for those people, for those who wants to go with Jesus and face whatever they have to face, or those who maybe was in doubt and have to run away. Então, aquele era um momento decisivo para aqueles que queriam permanecer com Jesus e para aqueles que quisessem fugir. So they went back to Judea, Então, eles voltaram à Judeia. and when Martha heard that Jesus was approaching, E quando a Marta ouviu que Jesus se aproximava, Jesus found her and they meet her in the way. Jesus a encontrou e a encontrou no caminho.
So the atmosphere was very dense, Então a atmosfera estava densa a mix of feeling. e com muitas emoções. Imagine Jesus just returning back Imaginem, Jesus voltava few days where he was about to be stoned. dias depois de ele quase ser pedrejado. I can imagine those people who witnessed the episode where Jesus was about to be stoned. Eu posso imaginar as pessoas que testemunharam aquele momento. I can imagine how they were. Eu posso imaginar como eles se sentiam. I can imagine also the aggressors of Jesus, what they felt when they saw then Jesus returning back. Posso também ter uma ideia de como os agressores de Jesus sentiam-se quando ouviram que Jesus voltava. But on the other side, Mas do outro lado, I can also imagine all people, that were weeping because of Lazarus' death. mas também posso imaginar o outro lado em que as pessoas choravam pela perda do Lázaro. It looks to me like Lazarus was a very lovely guy. Parece para mim que Lázaro era alguém muito amado. It looks to me like he has a lot of connections. Parece-me que ele tinha muitas conexões. The Bible said that people from Jerusalem came to Judea E a Bíblia nos diz que as pessoas de Jerusalém foram até a Judeia to comfort his sisters. para acarinhar as suas irmãs. So he was very loved. Então ele era muito amado. So the atmosphere was very dense. Então a atmosfera estava tensa. There were people suffering, Tinham pessoas sofrendo, but there were also people full of anger because of Jesus. mas tinham pessoas também muito zangadas por causa de Jesus. But yet, here we have Jesus Mas aqui temos Jesus walking into that scenario, passando por aquele cenário, ready to make one of the most significant and connotable miracles. ah, pronto para passar por um momento Para mais hacer ready to make what could be the most, or for me, the most notable miracle. passando ali para mostrar o milagre mais grandioso And also his last miracle. e também o seu último milagre. So everything was ready for him. Então tudo estava pronto para ele. I think that Jesus very carefully planned or organized this moment. Eu acho até que Jesus planeou este momento. What will be his last miracle? Qual seria o seu último milagre? Also in this situation. E também esta situação. So, this is just a bit of a context. Este é um bocado de contexto. So, as we know, Como nós sabemos, after this conversation that Jesus had with Martha, depois desta conversa que Jesus teve com a Marta, and he went to the tomb, ele foi até o túmulo and he raised up Lazarus from the dead. e ele levantou Lázaro da morte. So the resurrection of Lazarus Então a ressurreição do Lázaro had very profound connotations, tem um significado muito profundo. many implications he had. Muitas implicações. I'm just gonna touch few of them. Vou passar por algumas delas. So the first is O primeiro é que anticipation of his own resurrection. uma antecipação da ressurreição de Jesus. The event served as a prosecutor for Jesus' own resurrection. So, persecution? Ok, o evento foi precursor. O evento foi um precursor do que haveria de acontecer. Okay, I think I just make too much pressure at the beginning. Coloquei muita pressão no início. So, so with this was just, at first, what will be happened about Jesus' own resurrection. Então isto mostraria o que haveria de acontecer com a ressurreição de Jesus. So, it helps to make a mark that that is not the final destination for those who believe. E ajuda a mostrar que aquilo não é o final para quem crê. Who believe that? Quem crê nisso? Amen? Amém? There is another implication. Há também uma outra implicação. Strengthening the faith among his followers. Empoderando a fé dos seus seguidores. As we can understand from what had happened, E como podemos entender sobre o que acontecera, his disciples were afraid. os seus discípulos estavam com medo. They were uncertain. Eles estavam incertos.
maybe they were doubting. e talvez com dúvidas. But not only them, but also Martha and Mary. Não somente eles, mas também a Marta e a Maria. So this helped to strengthen the faith of those who were doubting. Então isto ajudou a fortalecer a fé. His disciple needs to see this miracle. Os seus discípulos precisavam ver aquele milagre. That's why he said to them, E é por isso que ele os disse: I thank the Father because of this, eu agradeço o Pai por causa disto, so that you too believe. para que vocês também possam crer. So this had a very implication not only in his disciples, Então isto teve uma implicação não só nos seus discípulos, but also in you and me today. mas também em vocês e a mim hoje. Because we who believe, Porque nós que cremos, we believe nós cremos that death is not the final destination for us. que a morte não é o final para nós. Do you believe that? Vocês creem nisso? Jesus is the resurrection and the life. Jesus é a ressurreição e a vida. Amen? Amém? The other connotation E a outra conotação is that it provoked oppositor religious leaders. é que provocou os líderes religiosos And also just increased the theological confrontation that exists between them. e também aumentou a confrontação teológica entre eles. So it increased the hostility that they have toward Jesus. Então aumentou a hostilidade que eles tinham para com Jesus. The Bible says in the same chapter, in the verse 53, E no versículo 53 a Bíblia diz that from that day on, que a partir daquele dia the Jewish leaders start plotting how to kill Jesus. os líderes religiosos planearam como matar Jesus. But also it just intensified the confrontation between the two groups. Mas também aumentou a confrontação dos dois grupos. In the Jewish, the Jewish religious leaders, Os líderes religiosos, within the Jewish religious leaders, entre os líderes religiosos, there were two groups, tinham dois grupos: the Pharisees os fariseus and the Sadducees. e os saduceus. One believed on the resurrection, Uns criam na ressurreição the others did not. e outros não. So it just creates or just amplified the friction that was between these two groups. Então isso aumentou o atrito que havia nestes dois grupos. Another implication of Lazarus' resurrection E a outra implicação da ressurreição do Lázaro is theological in the significance of timing. Theological significance of timing. É a significância do tempo teologicamente. Yes. Lazarus was already 4 days dead. Lázaro estava 4 dias morto. Physically, Fisicamente, his body was already under decomposition. o seu corpo já se estava a decompor. But also, in the Jewish thought, Mas também nos pensamentos judaicos, they believed eles criam that after 3 days, que depois de 3 dias, the soul and the spirit was completely unlinked from the body. que a alma e o espírito já estavam separados do corpo. So they believed that after 3 days, E eles criam que depois de 3 dias, death was irreversible. a morte era irreversível. So Jesus came to break this thought Então Jesus veio para quebrar este pensamento and to show that for those who believe in him, e mostrar que para aqueles que creem nele there is no limit. não há limites. So he came to show that his power goes beyond human expectations. Então ele veio para mostrar que o seu poder excedia os limites humanos. This is very important for us to believe. E isto é importante para nós para crer. Not only to hear, but to believe. Não somente para ouvir, mas também para crer. Because we are guided, we are seduced by our limitations. Porque nós somos seduzidos pelas nossas limitações. When we understand that our limitation or that our possibility just got to the limit, Quando nós notamos que as nossas forças chegaram ao limite, you know what is the second thing that we do? sabem qual é a segunda coisa que nós fazemos? We go to our brother or sister just for the limits. Nós vamos ao nosso irmão ou irmã para poder ter os limites. But when we understand that we already reached my brother or sister's limit, Mas quando nós percebemos que nós já excedemos os limites dos nossos irmãos, you know what we used to do? sabem o que é que nós fazemos de seguida? We look for more limits. Nós procuramos por mais limites. But in Jesus, Mas em Jesus, we need to believe nós temos que crer
that he doesn't have limits. que ele não tem limites. His power goes beyond human expectation. O seu poder transcende a expectativa And humana. when we believe this, E quando nós cremos nisto, he will be the first source of truth. The first source of truth. ele será a fonte de verdade. He will be our first rescuer. Ele será o nosso primeiro resgatador. Amen? Amém? And the last implications that I want to mention E por último, a última implicação que temos is cá that the resurrection of Lazarus é que a ressurreição de Lázaro serves as symbolics for spiritual awakenings. serve como símbolo de avivamento espiritual. Yes. So the Bible says Então a Bíblia nos diz that when Jesus went in front of the tomb, que quando Jesus foi até o túmulo, he called in loud voice, ele chamou Lazarus, go out. Lázaro, saia. And Lazarus, get out. E Got Lázaro out. saiu. And he was still dressed and bounded. His body was bounded Ele ainda tinha as roupas funerárias, with the burial clothes. roupas funerárias. And Jesus says, take the clothes Daí Jesus diz: remova as roupas and leave it, go home. e vá para casa. That represents spiritual awakeness. Isto representa avivamento espiritual. You know, because when Jesus calls us, Porque quando Jesus nos chama, he is not requesting us for us to go to a procedure. ele não nos pede para que passamos por procedimento. So he is not requesting us to go to some purification process. Então ele não nos pede com que nós passemos por processo de He purificamento. called your name. Ele chama pelo vosso nome, He called my name. ele chama pelo meu nome, Just in the place and in the situation that we are now. no momento e na situação em que estamos presentes. There is not excuse. Não há desculpas. You know, I heard many times Muitas vezes eu ouvi people saying like, I'm still not ready. pessoas dizendo que eu ainda não estou pronto. I know that Jesus is calling me, Eu sei que Jesus até me chama, but I think I need to fix something first. mas eu acho que tem que arranjar algo. Do you think that Lazarus had time and opportunity to fix anything? Vocês acham que o Lázaro teve tempo e oportunidade para arranjar algo? He was already dead. Ele já estava morto. The same way that we could be spiritually dead. Da mesma forma que nós também podemos estar mortos There is espiritualmente. no time for us to go to fix anything. Não há tempo para arranjar algo. Jesus calls us just as we are. Jesus nos chama como somos And the only thing that we need to do e a única coisa que temos que fazer is to go out of the tomb. é sair do sepulcro. Yes. He will do the rest. Ele fará o resto. The Bible says that Jesus says, take off the clothes A Bíblia nos diz que Jesus disse a Lázaro: remova as roupas and leave it, go home. e vá para casa. So this is the only thing that we need to do. Então esta é a única coisa que temos que fazer. Hear Jesus' voice. Ouvir a voz de Jesus. Lazarus who was dead, Lázaro estava morto. and he heard Jesus' voice. Ele ouviu a voz de Jesus. Amen? Amém. So Jesus is the resurrection and the life. Então Jesus é a ressurreição e a vida. He has the power Ele tem o poder to bring us into life. de dar-nos vida. He has the power to bring us into life. Ele tem poder de dar-nos vida. So I'm talking to people who could be dead. Eu estou a falar com pessoas que podem até estar mortas. It doesn't matter your situation. Não importa as vossas situações. He has the power Ele tem o poder to bring you into life. de dar-vos vida. Amen? Amém? No matter how deep you could be in your sin, Independentemente de quão imerso nos vossos pecados você no esteja, matter how deep we could be, no matter how deep we could be, não importa o quão imerso você esteja, Jesus find a way for us Jesus encontrou uma forma para nós to bring us back to life. de dar-nos vida. This is his resurrection. Isto é a ressurreição. The only resurrection that can give us eternal life. A única ressurreição que pode nos dar vida eterna. We can read in John 10 Podemos ler em João 10, and the verse 17 and 18. versículos 17 e 18, He says, que diz:
For this reason, my Father loves me. It is because I give my life that I might take it back again. No one takes my life from me. I give it myself. I have the right and the power to take it back again. My Father has given me this right and the power. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. So he has the power and the authority. Então ele tem o poder e a autoridade. God gave him the authority Deus deu-lhe autoridade to exercise this power in our lives today. para exercer este poder em nossas vidas Or do you hoje. believe? Mas vocês creem? Jesus is the resurrection and the life. Jesus é a ressurreição e a vida. You know, resurrection, Ressurreição, for those of you who, all of us, we went through mathematics when we were in the second grade, first grade, todos nós cá fizemos matemática and we know what is an axis. e nós sabemos o que é eixo. So resurrection stands in the middle of an axis. Então a ressurreição está no meio do eixo In one side, on the right side, e no lado direito we have life. nós temos vida. But on the left side, Mas no lado esquerdo we have a chain of events temos uma cadeia de eventos that had to take place in order to be a resurrection. que tiveram de acontecer para que pudéssemos passar por ressurreição. So in order to be a resurrection, Então, para haver ressurreição, there has to be a dead body tem que haver corpo morto or a dead spirit. ou espírito morto. But in order to be a dead, Mas para estar morto, there have to be a guilt. tem que haver culpa. So something for which you are accused. Então, algo que vocês possam ter sido acusados. And to be a guilt, there have to be sin. E para haver culpa, tem que haver pecado. So Jesus, Então, Jesus, so this means that the sacrifice of Jesus isto significa que o sacrifício de Jesus have to go first to the left side. tem que primeiro começar do lado esquerdo. The Bible says A Bíblia nos diz, that because all have sinned, porque todos pecaram, they came short to the glory of God. eles desapartaram da glória de Deus. So that means that the sacrifice of Jesus at the cross Então, isto significa que o sacrifício de Deus, de Jesus na cruz, was for all humanity. era para toda a humanidade. It was not only for a group of people. Não somente para pequeno grupo de pessoas, It was not only for the Jews. não somente para os judeus, It was not only for those who believe in him. não There. somente para quem cria nele, It was a sacrifice made for everybody. mas sim sacrifício que cobria todos. Jesus took our sins to the cross. Jesus levou os nossos pecados à cruz And from there, he made a new life for us. e dali ele nos deu nova vida To return it para voltar to resurrection. à ressurreição. And let's read in Peter, Então, lemos em Pedro, Peter 1, 1 Pedro, First Peter 2:24. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. It says, He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds we have been healed. Que diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. So, therefore, in order for Jesus to say, I am the resurrection and the life, De tal maneira, para Jesus poder dizer que ele era a ressurreição e a vida, remember, because all has sinned, lembrem-se, porque todos pecaram, so he had to go back to the left side. ele tinha que voltar para o lado esquerdo. Because his sacrifice on the cross Porque o seu sacrifício na cruz was for all humanity. era para toda a humanidade. So he had to go to the left side to proclaim himself as the resurrection and the life Então ele tinha que ir para a esquerda e declarar-se como a ressurreição e a vida for those who also pass away before him. para todos aqueles que morreram antes da sua vinda. And we can see this in 1 Peter E podemos ver isto no 1 Pedro 3:18,
from 18 to 22. Capítulo 3, versículos 18 a 22. It says, "For Jesus Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. After being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirits." Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram. Okay. The next one. To those who were disobedient long ago, when God waited patiently in the days of Noah, while the ark was being built. In it, only a few people, 8 at all, were saved through water. And this water symbolized baptism, that now saves you also. Not the removal of the dirt from the body, but the plea of a clear conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ. Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isto é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. So Jesus went back to those spirits who were imprisoned, Então Jesus voltou àqueles espíritos que estavam em cativo and he made complete the gospel. para que ele pudesse concluir o evangelho. You know, this is what I like of about the Bible, E isto é o que eu gosto sobre a Bíblia, because there are many complicated passages, porque há muitas passagens complicadas and we e nós, humans, humanos, we love to come into theories. nós amamos chegar em teorias, We love to come into discussion gostamos de discutir to show our knowledge that we are right. para demonstrar a nossa sabedoria e mostrar que estamos certos. And in the Bible, even we have divisions now in the religion because of one group decide one meaning, one understanding, and the other another. E é por isso que nós temos vários grupos na religião, porque um grupo crê nisto e outro naquilo. So this passage for me is very complicated. E esta passagem para mim é muito complicado, That could have been created a lot of division. que podia até criar muitas But divisões, thanks God, He gave the knowledge and wisdom to Peter mas daí damos graças a Deus porque ele deu sabedoria ao Pedro to say whatever he wanted to say very clear para dizer tudo o que ele haveria de dizer claramente and give a very complete and concise sentence e dar uma frase completa so that no one can deny it or can come with some other terms. para que ninguém pudesse negar ou chegar a outras conclusões. So no matter how deep you could be Então, independentemente de quão imerso vocês estejam in your sins, nos vossos pecados, Jesus can go there Jesus pode voltar para lá and make a resurrection for you. e ressuscitar-vos. Amen? Amém? There is nothing impossible for Jesus, Não há nada impossível para Deus, but we need to believe it. mas nós temos que crer. By Jesus declaring himself as the resurrection and the life, Jesus declarando que ele é a ressurreição e a vida, he was proclaiming the perfect plan of God. ele proclamava o plano perfeito de Deus. And actually, this was not the first time that he proclaimed the plan of God in terms of resurrection. E, na verdade, isto não era a primeira vez em que ele declarava o plano de Deus através de uma ressurreição. Do you remember the conversation that he had with Nicodemus? Vocês recordam-se da conversa que ele teve com Nicodemos? One of our brothers talked about this. Was you, Renan? About the I am. Dos nossos irmãos falou sobre isso. So we already touched it during this series. Falamos sobre isso durante a série.
So what he says to Nicodemus. E o que ele diz a Nicodemos? Let's read it in John 3:3. Lemos em João 3:3. Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. This is the resurrection that he was proclaiming. E esta é a ressurreição em que ele proclamava. This is the resurrection that we see here with Lazarus. Esta é a ressurreição que nós vemos com o caso do Lázaro. It goes beyond human expectations. E excede as expectativas humanas. Nicodemus was unable to understand what Jesus was referring to, Nicodemos não entendia ao que Jesus se referia. because when Jesus talked about resurrection, Porque quando Jesus falou sobre a ressurreição, it goes beyond our understanding. excede o nosso entendimento. He just needs us to understand that he has the power and the authority to make it happen. Ele somente quer com que nós cremos que ele tem autoridade para fazer acontecer. You know, I don't want you to believe, brothers and sisters, Eu não quero que vocês creiam, irmãos, that when we say resurrection and the life, que quando nós dizemos ressurreição e vida, that we are only, meaning to spiritual. e falamos somente na atmosfera espiritual, Because this also has a physical connotation for us today. mas porque isto também tem uma conotação física para nós hoje. So, if you are in the middle of a situation Se vocês estão no meio de uma situação where your life or your relatives are, or the life of your relatives is at risk, em que a vida dos seus familiares está em risco, Jesus is your resurrection. Jesus é a vossa So, ressurreição. if you are in the middle of a situation Se vocês estão no meio de uma situação where everything that you see is darkness que tudo que vocês veem é escuridão and is dead, e morte, if in the middle of your desperation no meio do vosso desespero, you only see darkness, vocês só veem escuridão, Jesus is your resurrection. Jesus é a vossa For ressurreição. this situation that you might be going through. Para esta situação que vocês passam, And we can see this in the Bible. e nós podemos ver isto na Bíblia. Let's go to 2 Corinthians 1. Vamos ao 2 Coríntios, capítulo 1. Let's read verse 8 and 10. Lemos versículos 8 a 10. He says, que we diz, want you to know, Christian brothers, of the trouble we had in the countries of Asia. The load was so heavy, we did not have the strength to keep going. At times, we did not think we could live. We thought we would die. This happened so that we would not put our trust in ourselves, but in God who raised the dead. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Jesus says that in him we have life and life in abundance. Deus diz que nele nós temos vida e vida em abundância. So if you're in the middle of a situation Então, se vocês estão no meio de uma situação when you don't see the light, em que vocês não veem a luz, as Paul says, como Paulo diz, they were already not thinking about the future. eles já nem pensavam no futuro. They were so threatened that they thought that they will die. Eles estavam muito amedrontados que pensavam que haveriam de And as morrer. Paul says, You this Jesus happened, Jesus allowed it, E como Paulo diz, Jesus permitiu so that we should not put our trust in ourselves, para que não coloquemos a nossa confiança em nós but in the mesmos, one who can raise the dead. mas naquele que pode ressuscitar. So let's believe in him Então, cremos nele, that he can change your sadness into joy, que ele possa mudar a vossa infelicidade em felicidade, that he can change your darkness into light, que ele pode mudar a escuridão em luz, and that he is the resurrection. e que ele é a ressurreição. And we are almost finishing. Estamos quase chegando ao fim. I will invite my brothers of the band, the worship team. Eu convido o worship team. You know, as we read again in John 11, Lendo novamente em 25. João 11, versículo do 25. and Jesus said to her,
I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever believes in me will never die. Do you believe this? Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? You know, before Jesus said this to Martha, Então, antes de Jesus dizer isto a Marta, there were also more in the conversation. eles There were also more in the conversation. tinham outros na conversa. So we can see in the verse 23 Nós vemos em versículo 23 that Jesus says to Martha, que Jesus, your brother will raise. que Jesus diz a Marta que o teu irmão voltará à vida. And Martha responds back, yes, Lord, I know that he will raise at the resurrection, in the resurrection at the last time, E ela, at the last days. e ela responde-lhe que sim, Senhor, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no fim dos tempos. And Jesus responds to her, E Jesus lhe responde: I am the resurrection. Eu sou a ressurreição. I am the life. Eu sou a vida. So we can see Martha here. Então aqui podemos ver Marta. She had the resurrection just in front of her, Ela tinha a ressurreição em frente dela, but she was thinking about the resurrection on the end of the times. mas ela pensava na ressurreição do fim dos tempos. The same we could be nowadays. E que é o mesmo que nós podemos passar nos dias de hoje. We have the resurrection here with us. Nós temos a ressurreição conosco, But maybe we are thinking on next week. mas talvez nós pensamos na próxima semana. Maybe we are seeing the solution of our problem next year. Talvez nós vemos a resolução dos nossos problemas no próximo ano. Maybe we are not realizing that the solution is just here E talvez nós nem notamos que a solução está aqui, because we are waiting for next day. porque nós esperamos pelo próximo We are dia. waiting for next month. Nós esperamos pelo próximo mês. We are waiting for our solution to come in the future. Nós esperamos pela a solução que vem do futuro. Que está Martha no had futuro. the resurrection just in front of her, Mas a Marta tinha a ressurreição à frente dela, but she was thinking on the last day. mas ela pensava no último dia. Jesus says, I am the resurrection. E Jesus lhe responde: Eu sou a ressurreição e a vida. You know, for me, the most important part of this conversation that Jesus had with Martha, Para mim, a parte mais importante da conversa que Marta teve com Jesus, we find it in the verse 26. nós encontramos no versículo 26. It says, whoever lives by believing in me will never die. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Do you believe this? Você crê nisso? That leaves us to understand that we have a task to do. Isto leva-nos a entender que nós temos uma tarefa, We have an obligation to do. temos uma obrigação To live in eternal life, de viver eternamente, to have the resurrection, de obter a ressurreição. we need to live our lives believing Nós temos que viver a nossa vida crendo that Jesus is our resurrection, que Jesus é a nossa ressurreição, that He is the solution for every day for the problem of every day of our lives. que Ele é a solução de todos os problemas de cada dia. And the most important, E o mais importante, like Jesus asked to Martha, do you believe this? da mesma forma que Jesus disse a Marta: Você crê nisso? Because everything that Jesus did, Porque tudo que Jesus fez, all the miracles, todos os milagres, all the powerful signs that He performed, todos os sinais poderosos que Ele realizou, even the raise of a dead man before 4 days, mesmo a ressurreição de um homem morto depois de 4 dias, everything was only for this part. tudo era para esta parte. Do you believe it? Você crê? Can we believe that He is the resurrection? Podemos crer que Ele é a ressurreição? Can we believe that there is no limit for Jesus? Podemos crer que não há limites para Jesus? Can we give Him the chance? Podemos dar-lhe a chance? This is the most important part. Esta é a parte mais importante. Do you believe it?
Vocês creem nisso? I want my brothers and sisters to stand up, Eu quero que os meus irmãos se levantem. and I'm going to invite my brother Rena here, who is going to pray for the people who are joining us for the first time. Eu gostaria de convidar o irmão Renan a pôr-se aqui para orar pelos que se juntam a nós pela primeira vez And also for those who yet haven't committed their lives to Jesus, e orar também para aqueles que não entregaram suas vidas a Jesus, so that Jesus start being your resurrection, para que Jesus possa ser a vossa ressurreição so that também. in Jesus you have life, Que em Jesus vocês têm vida and life in abundance. e a vida em abundância.